Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Como sempre, vou começar pelo portal GE. Mudança no jogo de Royal passa por pedido de Felipe Luiz e lateral a ser disputa com Varela. Reforço aproveita pressa e FIFA expectativa de ganhar a sequência na Libertadores. É isso aí, como eu falei, o Flamengo tem dois belos laterais. O Royal está mostrando um poder ofensivo muito forte. Principalmente no poder de finalização. O Varela tem mais poder de cruzamento, ele cruza melhor do que o Royal. Sistema defensivo, os dois acho que falam, mas a diferença está essa: o Royal finaliza mais ao gol do que o Varela, então a disputa é boa, mas como diz na reportagem, pedido de Felipe Luiz, ele vai modificando o jogador, ele vai melhorando o jogador aos poucos, tenta aquilo que ele quer taticamente, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a Arrascaeta, que é o Arrascaeta melhor de 2019 ou atual. Eu acho que o momento técnico do Arrascaeta é melhor. Eu acho que é esse processo que o Felipe Luiz vai aplicar nas laterais, corrigindo ele pouco a pouco, alguns movimentos, alguns detalhes do jogador, e assim o jogador vão poder cada vez mais evoluir. Então o Real deve ir para o jogo, que o Varela ainda está machucado, por isso essa brecha, como diz ali na reportagem, foi aberta para o Royal assumir. O Royal é um jogador também que eu vejo ele pode disputar vaga na seleção brasileira, então se ele conseguir, o Flamengo começa a entrar naqueles times que o jogador, quando vai para o Flamengo, pode ir para a seleção. Isso aí é muito ganho para o Flamengo. Eu torço que o Jorginho consiga voltar para a seleção italiana. Aí mostra que o futebol, pro futebol europeu, que o Flamengo pode ser um caminho para jogadores também da Europa vir, que não vão perder seu prestígio jogando no Brasil, não vai ficar sumido do mapa, vão ficar, eles podem retornar à seleção. Então são coisas que podem acontecer, que a gente torce como torcedor para que o Flamengo consiga esse tipo de coisas. Vamos lá para mais notícia. Vamos aqui uma interessante. Quem volta contra Estudiantes, só um minutinho, só que abriu uma propaganda aqui. Quem volta contra Estudiantes, Flamengo terá reforços, mas Dubla deve continuar fora. Bruno Henrique e Varela tem boa chance de voltar aos relacionados para a Libertadores. Vamos ver aqui quem vai sair do Flamengo. A volta do Bruno Henrique e do Varela é muito importante para o Flamengo. Bruno Henrique, principalmente, é um cara decisivo pro poder de gol, fazer gol. É um jogador melhor da América, se eu não me engano foi 2 vezes considerado o melhor jogador da América. O Varela é um jogador que já está habituado a jogar Libertadores do que o Royal vem da Europa. O Varela está desde o ano passado aí disputando, há mais tempo também disputando a Libertadores pelo Flamengo. Então é um jogador que convive com isso. Vamos lá, Léo Ortiz volta de suspensão, que ele não pôde jogar no jogo de domingo contra o Juventude, e retorna ao zagueiro técnico, mas o Danilo também não fez sentir falta dele, mas Léo Ortiz é o principal jogador. A Alexandre e Jorginho pode ficar de fora, mas Jorginho, pelas últimas notícias que eu tinha lido, ele ia retornar. Alexandre também pode retornar, mas aí Ayrton Lucas está muito bem. Jorginho acho que é o grande jogador que não pode ficar de fora. Acho que é o jogador que vale a pena o Flamengo manter ele no clube, no país de jogo, forçar um pouquinho ele, que é um jogador tecnicamente muito bom. Também a gente não sabe o grau da lesão dele, se ele vai poder jogar ou não, mas
Ele é fundamental para esse esquema tático do Filipe Luiz. É um volante que marca muito bem, fecha muito bem os espaços e sai para o jogo. Então, entre os jogadores que o Flamengo pode ficar fora, entre Alexandre e Jorginho, Alexandre não sentimos tantas faltas, apesar de ser um jogador experiente, um jogador apto. Eu acho que tem que cuidar dele, vem de uma sequência de seleções em seguida. E já Jorginho será uma grande falta se ele não puder, mas pelas notícias que eu tinha lido, ele poderia retornar. Mas vamos ver. Vamos lá para mais notícia. Última vitória do Flamengo sobre o Estudiantes teve público de 1.000 pessoas e confusões. Com Júnior e Paulo Nunes no elenco, o rubro-negro se classificou para a semifinal da extinta Supercopa da Libertadores. Tabus aí, o Flamengo está mostrando que quebrar tabus, não é o tempo sem ganhar vai impedir esse Flamengo passar. É um clube maduro, um clube experiente que sabe jogar. Não pode repetir o mesmo erro do ano passado, por isso o Flamengo tem que mostrar o vídeo da derrota para o Penharol, vai ser aquele vídeo emocional que toca o coração dos jogadores sobre a desclassificação do ano passado. O Flamengo achou superior ao Penharol ano passado. Num contra-ataque tomou um gol no Maracanã e por ter detalhes o Flamengo não conseguiu passar pelo Penharol. Então o que o Flamengo tem que fazer é um bom jogo, não errar no jogo de casa. O tempo de casa sabe que vai jogar no contra-ataque, não errar o passe, não dar chance, matar a jogada se der chance. Aquele gol do Penharol ano passado, eu acho que voltou isso. Se o jogador do Flamengo matasse a jogada no início ali, o cara não levaria a bola até o gol lá fazendo o gol. Aí para ter matado a jogada no início, lá no meio campo, deixou o cara trazer a bola e fez o gol. Então o Flamengo tem que ficar aberto em relação a isso. Vamos para mais notícia. Rossi reencontra ex-clube, sei que é Libertadores pro Estudiante. Goleiro argentino passou por La Plata no início da carreira. É isso aí. Rossi é um jogador experiente, acho. Ano passado teve a confusão entre Varela, Rascaeta, De La Cruz também, são jogadores que iniciaram no Penharol, mas eu creio que vai ser diferente. Acho que o Rossi é um goleiro maduro, tá com o espírito rubro-negro, você vê a filtração dele, não é um jogador que vai entregar o jogo pro time de base. Eu creio que ele é um goleiro bem experiente, no seu calado ali, mostra sempre muito respeito pelo clube Flamengo. Saindo do portal GE, indo pro coluna do Fla, sempre bonito vê-lo jogar. Simeone armou ao Flamengo e ressalta trio do Atlético de Madrid. Em meia preparação para a estreia da Champions League, Simeone encontrou tempo para demonstrar carinho a Filipe Luiz. Fico feliz com a grande comunidade atleticana no Rio de Janeiro. A verdade é que sinceramente não estou vendo os jogos do Brasil, especialmente por causa da mudança de horário. É muito tarde, claro, mas tem um grande carinho por Filipe Luiz, Samuel, Lino, Saul pelo Flamengo. É um time histórico no Brasil, no mundo, e é sempre bom vê-lo jogar. É isso aí. O Sampaoli treinou esses 3 jogadores, mas eu fico aqui analisando assim, há uma parceria legal entre Flamengo e Atlético de Madrid, não é uma parceria de negócio, mas de respeitos. O Flamengo conseguiu trazer o Samuel Lino por causa disso, o Saul, com essa passagem que ele teve por ali, Filipe Luiz, também conseguiu trazer ele para o Flamengo. Então mostra que ali o Flamengo tem um bom lugar para negociar jogadores, principalmente para trazer jogadores para o Flamengo. Em relação à atividade russa, que o Flamengo tentou contratar alguns jogadores, como foi o Carrascal recentemente, que foi um negócio bem tumultuoso para o Flamengo conseguir a contratação de um jogador. E teve o caso Claudinho também, que o Flamengo tentou várias vezes contratar
e a negociação nunca evoluía. Então o Flamengo tem que ficar atento a isso. Quais são os clubes que estão à abertura para você conseguir fazer boas negociações. E o Atlético de Madrid é uma dessas. Com sonhos se aposentar no Flamengo, Arrascaeta quer renovar contrato até 2028. A informação foi divulgada pelo repórter Bruno Praz do UOL, inclusive o jornalista afirmou: acredito que se não for totalmente com a Arrascaeta estava deixando, vai ser bem perto disso. A tendência é que seja um final feliz com a Arrascaeta renovando por mais tempo. Aí se a Arrascaeta tá com a base, tá feliz, tá jogando bem no Flamengo, tá com a base familiar estruturada e tá bem na seleção uruguaia. Até o próprio treinador elogiou o Flamengo pela evolução tática do Arrascaeta. Então eu creio que é questão de detalhes. O Flamengo deve renovar com o Arrascaeta. Ao vivo, vamos assistir ao jogo do Flamengo em Nova Iguaçu. Opa, pulou aqui. Entrou propaganda. Calma aí. Flamengo em Nova Iguaçu, que horas e o jogo do Flamengo Nova Iguaçu hoje. Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam pelo Campeonato Carioca Sub-20 nesta quarta-feira, dia 17, às 10 horas, com exibição da Flamengo TV. É isso aí. Se você gosta de acompanhar a base, tá aí um jogo que o Flamengo vem revelando bons jogadores. E é isso aí. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Daqui a pouquinho, amanhã vem com uma nova, se Deus quiser.